E aí, já pararam para pensar no poder que as palavras têm, especialmente aquelas que formam a base de ideias muito, muito profundas? Hoje a gente vai fazer uma investigação quase que detetivesca, sabe? Uma investigação linguística sobre uma palavra que todo mundo acha que entende, mas que pode esconder um significado bem surpreendente. Vamos analisar o que a Bíblia realmente queria dizer quando usava o termo eterno. Para começar, vamos pensar na imagem que logo vem à cabeça da maioria. Quando se ouve castigo eterno, o que se imagina? Geralmente é um cenário de sofrimento que continua e continua literalmente para todo sempre, sem parar. E é aqui que está o grande mistério que a gente vai explorar hoje. Será que essa imagem, que é super popular, bate com o sentido original dos textos? A gente vai mergulhar fundo na linguagem para ver o que as próprias escrituras têm a dizer sobre isso. A nossa investigação começa, então, com a peça mais importante desse quebra-cabeça todo, um termo em grego, lá do Novo Testamento, que é a chave para a gente desvendar esse conceito. A raiz da nossa pista é a palavra aion. E aqui tem um ponto fundamental. O significado principal dela não é infinito, mas sim um bloco de tempo que tem começo e fim. Pense em uma era, uma época. E dessa raiz, aion, nasce o adjetivo aionios. É essa palavra que, na maioria das vezes, é traduzida como eterno. Mas percebe a conexão? Se ela vem de uma palavra que significa era, o sentido original dela está muito mais ligado a algo que pertence a uma era, e não necessariamente a algo que dura para sempre. Ok, agora que a gente tem essa primeira pista, vamos avançar para a próxima evidência e ver como essa palavra é usada em outras partes do texto. Será que a gente encontra um padrão? E é aqui que a gente encontra uma ideia central, uma virada de chave, sabe? Os autores bíblicos parecem usar aiônios para falar sobre algo que é final, permanente, no seu efeito, na sua consequência. A ênfase não está no tempo que a ação dura, mas no resultado dela. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só, pega a frase juízo eterno. A ideia comum é de um julgamento sem fim, certo? Mas, seguindo essa nova lógica, a interpretação seria de um veredito final que não pode ser revertido. A mesma coisa para a redenção eterna. Não é sobre ser redimido várias e várias vezes, mas sobre um ato único que tem um efeito permanente. O foco muda do processo para o resultado, que é definitivo. Agora, a gente chega na evidência que talvez seja a mais forte de todas na nossa investigação. Um evento histórico que a própria Bíblia descreve e que coloca a nossa teoria à prova. Aqui nesse texto, a frase fogo eterno é usada para descrever exatamente o que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra. A linguagem é bem direta, um exemplo concreto de como esse termo era usado na prática, e isso nos leva a um paradoxo bem curioso. A Bíblia chama aquele fogo de eterno, mas a gente sabe que aquelas cidades não estão pegando fogo hoje. Então, como assim eterno? O que isso pode significar? A conclusão aqui parece quase inevitável, né? Eterno, nesse contexto, só pode estar descrevendo o resultado do fogo, ou seja, uma destruição total, completa, irreversível, e não as chamas em si queimando sem parar. O efeito do fogo foi eterno, não o evento. Pois bem, depois de analisar as pistas da língua, o padrão de uso e esse exemplo histórico fundamental, qual é o veredito final da nossa investigação? Quando a gente junta todas as peças, uma imagem bem consistente começa a se formar. A palavra grega aionios vem de era, não de infinito. O uso dela na Bíblia aponta sempre para a permanência de um resultado, não para a duração de um processo. Símbolos como a geena, que era um lugar real de destruição, reforçam essa ideia de um fim definitivo. E o caso de Sodoma, com seu fogo eterno, amarra tudo isso. No final das contas, o que se ensina é um juízo com consequências finais e irreversíveis. Portanto, a principal lição aqui é uma mudança de perspectiva. Em vez de focar em um processo de sofrimento que nunca acaba, a gente passa a entender a ideia de um juízo que é final, que é imutável. E isso, claro, nos leva a refletir sobre como essa percepção da linguagem original pode remodelar um conceito teológico tão profundo.